Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos falando sobre missiologia. Nós estamos falando sobre o protestantismo no Brasil, o protestantismo de imigração, o protestantismo missionário. Falamos sobre as fundações das igrejas históricas de forma sumária. Hoje eu quero falar sobre o pentecostalismo no Brasil, as igrejas pentecostais e as igrejas neopentecostais, pegando aqui como citação de Matos, né? Existem três fases de pentecostalismo no Brasil. A primeira é compreendida entre os anos de 1910 até 1940, época que chegaram paralelamente a Congregação Cristã e a Assembleia de Deus, né? As duas lideraram o campo pentecostal por 40 anos, desde o seu início, né? Então, o fundador da Igreja Congregação do Brasil é o senhor Franciscon. E os fundadores da Igreja Assembleia de Deus de 1911 é Daniel Berg e Gunnar Wingren, né? Então, a Assembleia de Deus teve início em 1911, foi a que mais cresceu numericamente e geograficamente ainda cresce. A Congregação Cristã de 1910 iniciou e ficou ligada à colônia italiana, mas depois buscou aos brasileiros, né, se ligar ao Brasil, né, fundada por Franciscon. A segunda fase foi de 1950 a 1960, dado em que houve uma fragmentação dos pentecostalismos, surgiu outras igrejas evangélicas quadrangular, fundada em 1953, nós temos Brasil para Cristo, fundada em 1955, Deus e Amor, 1962, e outros grupos seguidos, principalmente em São Paulo. Essa segunda fase são as igrejas de cura divinas, né? Então, principais ênfases, cura divina. Então, nós temos aqui, ó, nessas igrejas de cura divina, contexto social, aceleração do processo de urbanização, um dos meios de comunicação de massa, né? Então, são as chamadas igrejas de cura divina. A terceira fase é o surgimento do neopentecostalismo, da década de 70 até 80. A Igreja Universal do Reino de Deus, de 1977. Nós temos a Igreja Internacional da Graça, de 1980. E outras denominações neopentecostais já surgiram, especialmente no Rio de Janeiro, né? Então, a ênfase teológica dessas igrejas são que as ênfases teológicas são confissão positiva, cura divina, né? E exorcismo. Congregação Cristã no Brasil, nós temos aí a Congregação Cristã no Brasil, nós temos a figura do fundador italiano Luiz Franciscon, né? Foi como imigrante para os Estados Unidos, converteu-se à Igreja Presbiteriana, um dos fundadores da Igreja Presbiteriana Italiana. E aqui no Brasil chegou a Igreja Presbiteriana do Brás e fundou a Congregação Cristã, né? Então, outra questão importante que nós temos também é a Assembleia de Deus. Nós já sabemos que os fundadores dela são Daniel Berg e Gunnar Wingren. Isso eu vou deixar quando eu tratar sobre a história da igreja, história da igreja. Então, é uma obra missionária que tem com grande força, grande volume, grande base, entendeu? Para nós pensarmos missões, que missões têm uma importância muito grande para a igreja dos dias atuais, né? Para os dias atuais. Então, o que eu quero falar agora sobre, mais um pouquinho sobre essas que são as igrejas, né? Então, nós colocamos assim, as igrejas históricas, que são presbiteriana, batista, metodista. Temos o pentecostalismo clássico, a Congregação Cristã do Brasil, a Assembleia de Deus. Nós temos as igrejas de cura divina, né? Deus e Amor, encabeçada com as demais. E nós temos o neopentecostalismo, com início com a Igreja Universal do Reino de Deus nas décadas de 70, né? Então é isso aí que a gente pega por base e analisa cada uma delas em si. E outra questão também importante que a gente pode estar analisando é sobre igreja, que ela traz por base tudo que é firme para nossas vidas. Vou pegar bem aqui uma coisa aqui importante. Aqui é um vídeo que a gente vai gravando e vai analisando tudo. Quero abrir aqui um slide para ver e tá analisando a base principal. Hoje nós temos também o seguinte, as dificuldades de estratégia missionária que temos, né? Então, assim, outras questões assim, as dificuldades de estratégia de missões, desafio de missões contemporânea, é o que nós temos, o desafio de contemporâneo aqui, a questão do Brasil, que nós vivemos um país de dimensão cultural, dimensões base, né, para a propagação do Evangelho, um país que ele é religioso, tem muitas igrejas, muitas seitas, né? Então nós temos que analisar toda a cosmovisão do Brasil e do mundo para que possa se pregar o Evangelho dentro da nossa cultura, fora da nossa cultura, e saber
que no mundo existe mais de 10 religiões, né? As 10 religiões maiores no mundo. Nós temos as 10 maiores religiões no mundo. Nós temos mais de 10 milhões de seitas aí que está aí. E a questão, trato isso da Seitas Heresia Line apologética, em Seitas Heresia, é o desafio do missionário para se pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Então, motivando a igreja local para missões, isso tem que ter essa motivação, né? Então, aqui as questões da igreja para motivação tem que construir mapas, né? Para mostrar a figura de missões, estatística para falar também de missões, cartaz missionário para falar de missões, fotos missionárias para falar de missões, frases missionárias. Isso é mais uma provocação nesses vídeos. Caso que você queira refletir comigo, me convide para ir para a sua igreja, para que a gente possa estar sentando, ter materiais voltados para esse trabalho em si, sobre missões, que é um trabalho muito importante, né? Testemunho missionário, levar alguém para fazer. Então, as diversas estratégias na época do apóstolo Paulo. Ele fez missões nas casas, nas praças, nos centros acadêmicos, ele também trabalhou nos grandes centros urbanos, né? A questão, ele teve em Atenas, ele pregou na cidade de Éfeso, conquistou as demais cidades do seu lado, né? Centros pedagógicos de educação missionária temos que ter na nossa igreja. O objetivo é educar a igreja quanto à tarefa missionária, atividades, cursos práticos, missões, etc. Então, são bases apropriadas para se pensar e analisar o que é missões. Até os hinos apropriados no dia de culto de missões, pregações missionárias, alguns exemplos para fundações de missões, não trabalhar com vocacionados, seminaristas, estagiários, olhar quem são os missionários da igreja. A igreja em si toda recebeu a incumbência de fazer missões, de pregar o evangelho. Mas missões você pode ir, contribuir e orar, né? E pensar. E mapear novos projetos para que possa ganhar almas para Cristo, né? Então, temos aqui a questão do evangelismo. O evangelismo pessoal é a obra de falar de Cristo aos perdidos, individualmente levar o Cristo Salvador. O alvo é triplo: salvar os perdidos, restaurar os desviados e edificar os crentes. É uma citação de Antônio Gilberto, né? Então nós temos que trabalhar, ver aqui o que é o crescimento interno, o crescimento biológico da igreja, o crescimento por conversão e crescimento interno. Isso eu vou deixar para falar em momentos depois. Esses vídeos foram gravados como base. Eventos evangelísticos, um evento que tem a finalidade de quebrar as barreiras e repassar a mensagem de Cristo. Cruzadas evangelísticas, blitz evangelístico, evento de evangelismo para criança, infância missionária, evento de evangelismo para adolescente, evento de evangelismo para jovens, missões familiar, é muito importante, evangelizando o idoso, evangelismo, responsabilidade social, evangelismo em presídio, evangelismo em hospitais, evangelismo pessoal, evangelismo pela internet. Então, temos muitas maneiras de se fazer missões. A questão do discipulado, preparar professores para o discipulado, preparar bons pregadores, bons líderes, preparar a igreja de forma a ter uma consciência missionária, né? A ter uma consciência missionária. Então, é esse o finalzinho do meu vídeo. Eu quero agradecer pela oportunidade. Shalom, acesse a minha playlist, né? Vê lá os vídeos de bibliologia, vídeo de teologia sistemática, história da igreja, história da teologia cristã, história da Trindade, história da apologética, Seitas Heresia, curiosidades bíblicas, filosofia, missiologia, enfim, todos os trabalhos estão aí nos vídeos para você acessar. Então, shalom, até a próxima, que Deus em Cristo venha nos abençoar e nos encher da sua graça.